Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Posso fazer uma pergunta? Você me permite te perguntar uma coisa? Para um pouquinho, ouça essa pergunta. Mas não é para responder para mim, não. É para você ouvir e ter resposta para ti. Você perde ou ganha tempo? Você sabe, eu já disse aqui e funciona mesmo. Quando alguém pergunta, estimula rapidamente, automaticamente, assim, a busca pela resposta na cabeça de quem ouve a pergunta. Mesmo que ela não saiba, mas ela quer responder, porque isso é do instinto do espírito, aprender. Ela quer resposta. Então é importante você perguntar para as pessoas a opinião dela, você fazer pergunta para elas. É importante. É um método usado milenarmente. As pessoas aprendem quando os professores dizem: olha, a pergunta X é como a prova. Ué, a vida é assim. A vida faz com que provemos que aprendemos ou que estamos capacitados para ter aquilo que queremos. Sim, então eu pergunto de novo: você perde ou ganha tempo? Mas o que você está falando, Júlio? De tudo. Você perde tempo reclamando ou você aproveita do tempo para poder fazer o que é necessário? Você perde tempo dando jeitinho ou você faz o que é certo, correto? Você sabe que a maioria das pessoas, a maioria, tá? Não estou generalizando, e se você vestiu a carapuça, isso é bom, porque significa que você quer melhorar. Mas tem gente que ouve, como não consegue vestir a carapuça, acha que é para os outros. Mas tudo bem, não tem problema nenhum não. Mas eu sempre procuro ver se eu me adequo àquilo que eu estou ouvindo para poder me corrigir, porque eu quero aprender. Então tem muita gente que prefere fazer o que é fácil, não fazer o que é certo. Ah, é fácil, deixa eu ver aqui, a caneca quebrou, tá quebrada, deixa eu passar uma colinha aqui. Ué, vamos comprar outra? Ah, mas eu não tenho dinheiro, Júlio. Ora pois, o desejo de adquirir outra já gera condições de você chegar lá. Quanto tempo? Não sei. Aí cabe a cada um. Mas se eu dou um jeitinho aqui, eu me acomodo. Ah, a cama tá com o pé torto. Ah, deixa eu botar aqui um calço. Quanto tempo fica o jeitinho? Quanto tempo fica aquilo ali com calço? Mas se você simplesmente, olha, ou eu arrumo corretamente, chamo um marceneiro, mando arrumar, ou vamos comprar outra. Isso para tudo, tá? Ah, mas Júlio, você fala assim como se fosse fácil comprar outra. Eu não estou falando em gastos de dinheiro, eu estou falando em desejo de fazer o certo. Porque tudo começa no desejo. Há muitas pessoas que elas continuam com a sua vida do mesmo jeitinho, por quê? Porque ela não mentaliza algo maior ou algo melhor. Está sempre ali, não, tá tudo bem, acomodada com a situação em que vive. Não, tá tudo bem, se eu tenho aqui um arrozinho tá bom. Não, poxa, eu como arroz todos os dias, mas eu quero comer sim um risoto. Eu quero comer algo diferente. E eu estou citando comida, mas como um todo, tá? Ah, eu tenho meu trabalho, tá tudo bem, pago minhas contas. Ora, invista. Se você consegue pagar suas contas, o que você sobrar, invista para você se tornar um profissional melhor e ter um salário maior. Por que não? Por que não? Ah, não, mas eu não procuro bens materiais. Isso não é procurar bens materiais. Isso é procurar utilizar dos bens materiais de forma correta para o seu bem-estar e bem-estar da sua família. Não significa se tornar escravo desses bens, mas significa administrá-lo bem para o seu progresso espiritual. Não é porque você é religioso que tem que ser pobre, não. Olha só, tem os extremos, né? Existem aqueles religiosos que acreditam ser abençoado por Deus porque tem um monte de bens materiais. Existem aqueles outros religiosos que, por acreditar em Deus, acham que tem que ser pobre, como se pobreza significasse humildade. Ué,
os extremos nunca estão certos. O certo é o equilíbrio. O equilíbrio é a meta suprema. Eu não posso nem para lá nem para cá me equilibrar. Positivo e negativo junta-se para criar a corrente certa de eletricidade. Aumente a corrente. Sua casa é 110, ponha 220 e ligue seus aparelhos. O que acontece? Me diga o que acontece. Pegue seus aparelhos 220 e liga na corrente 110 e você vai ver o que acontece. Então, tem que haver o equilíbrio para que funcione da forma em que precisa funcionar a nossa vida, a sua vida. Vamos fazer a prece? Vamos. Hoje vamos ouvir a nossa irmã espiritual Carmesita representando toda essa espiritualidade que nunca faltou na sua vida. Nunca faltou. A espiritualidade nunca faltou na vida de ninguém. Há momentos em que nós faltamos com a nossa religiosidade e lembrando o significado da religião, religação com Deus. É que aí imagina-se, eu me liguei a Deus, é Deus que vem a nós? Não. São aqueles que representam Deus, aqueles que se dedicam a fazer o bem. Esse é Deus. Esses são os deuses, ou esse é o Deus que manifesta-se no coração de uma pessoa solidária, amorosa, amável que vem até nós. Então os espíritos, estes são os deuses. Mas aí tem religião que não acredita nisso, então a gente resume a Deus. Pronto, acabou, não tem problema nenhum. Agora, é necessário você estar na presença de Deus para Deus estar na sua vida. Você sabe, tem muitas, eu me estendo, né? É que aí a espiritualidade vem falando e aí a gente vai aqui, sendo só uma ferramenta. Tem muitos que falam assim, você precisa ter um encontro com Deus. Eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, mas eu procuro pensar, sabe? Porque eu já ouvi muito disso. Você tem que ter um encontro com Deus. Mas o que é esse encontro com Deus? É importante sabermos. Porque se Deus é amor, quando eu exerço atos amorosos, coloco sentimento no que eu estou fazendo, eu já tenho esse encontro com Deus. Não significa estar em tal local, em tal religião, em tal grupo para ter esse encontro com Deus. O encontro com Deus é conosco. Deus precisa se manifestar em mim. Eu lembro do ensinamento de um amigo chamado Juan Domingues, onde ele disse para nós que se eu ter Jesus à minha frente, Jesus é a luz. Jesus é a luz. Se ela estiver à minha frente, essa luz vai criar o quê? Umas sombras na minha retaguarda. Comum. Põe uma luz na sua frente, o que é que tem atrás? Sombra. E dentro dessa sombra é que se esconde as coisas piores que há em mim. Sabe? Está lá nas sombras, guardado, lá no fundo. Mas se eu tenho Jesus em mim, o meu entorno será iluminado. Claro que a gente entende ter Jesus em nós é assimilar o conhecimento do Cristo e praticá-lo. Pronto, Jesus está em mim. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos nos ligar como aparelhos que precisam dessa energia que nós intitulamos de Deus. Aqui, Senhor, nós nos colocamos humildemente, pedindo que a sua força possa chegar a nós, nos energizar, para que nesse dia que o Senhor nos concede, possamos aproveitar bem, não perdendo tempo, mas ganhando o tempo precioso da vida. E humildemente nós pedimos, Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles.
Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. A mentira é uma doença. A mentira, ela vai minando as suas forças. Porque a verdade é uma força. A verdade é uma energia poderosa. Pois a verdade não cai. A verdade, ela pode ser escondida? Pode. Ela pode ser escondida, mas ela é verdade. Ela é verdade. Então, quando você falar com Deus, seja verdadeiro. O que você precisa? O que você quer? Fala com Deus com toda a verdade de sua alma. Entenda que Deus te conhece. Deus sabe o que é quem somos nós. É verdade. Os Espíritos estão nos dizendo aqui que há muitas pessoas entrando agora na live porque foi indicada por outras. Aí encontram um homem falando de Deus, pronto, já associou na sua cabeça, que esse é um programa igual àqueles que existe por aí. Um bando de fanáticos falando de Deus sem consistência. Pois eu te digo, você está enganado. Você está enganado. Não escondemos a nossa fé em Deus, acreditamos e falamos com toda a segurança que eu acredito em Deus. Mas não esse Deus barbudo que for ensinado pela religião. Eu acredito que o Deus está em você. Por isso que você chegou a este programa. Por isso que esse programa chegou a você. Para dizer a você, você é o Deus. Você é esse Deus. Então é desse Deus que eu estou falando. Esse Deus que é você, conhece quem é você. Não tem como você esconder nada dele, porque você está onipresente na sua vida. Você está consciente de tudo que você faz, de certo e de errado. Você é o Deus. Então seja verdadeiro com Deus. Cuidado para que você, dentro das mentiras, não se engane. Seja verdadeiro. Assuma que você precisa aprender mais. Assuma que você precisa compreender mais. Assuma que você precisa se desenvolver mais. Assuma que você precisa ser mais religioso ou religado a esse Deus. Agora, enquanto eu digo não, e eu gero essa arrogância e prepotência, eu me afasto de quem? De mim mesmo. Que sou eu o Deus poderoso que posso transformar a minha vida. Você é esse Deus. Bem, passamos a palavra então ao mundo espiritual. Seja bem-vindo, você que está chegando. Seja bem-vindo. Agregue-se a esse trabalho. Sabe o que é? Estudar. Quem somos nós? Quem são os espíritos? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é Cristo? Você sabe que há uma diferença. Cristo e Jesus, não é? Sabia? Pense aí. Pois nós já falamos sobre isso. A palavra então é da Cigana Carmesita. Solamente evoluímos quando desenvolvemos a asa do conhecer e a asa do sentir. Eu preciso conhecer, mas eu preciso viver aquilo que conheço, praticando todos os dias e libertar a minha alma das coisas imediatas. Há 2000 anos, nosso Mestre Jesus iniciou a regeneração planetária, quando aqui esteve e trouxe um novo mandamento, mandamento do amor, mandamento do autoconhecer-se para evoluir. Ele alimentou as multidões, curou os doentes,
libertou os obsidiados, ensinou a todos a fazer a sua evolução, a fazer a sua luz brilhar. Que disse Jesus, que todas as respostas estão em nós, que o êxito está em nós. Não busquemos culpados, busquemos entender todas as coisas que estamos vivendo. Todas as lições são primeiramente para nós. Para o nosso irmão, cabe-nos o exemplo. O exemplo vale mais do que um rio de palavras. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Obrigado, Cigana Carmesita, obrigado. Obrigado, espiritualidade, por não faltar conosco. E desejamos que nós não faltemos com a nossa ligação a Deus, ligação a essa espiritualidade. Eu quero, de verdade, que você pense, será que fazer uma prece fica só para os religiosos? É mesmo? Será? Será que eu, como um ser consciente, regido por um poder muito maior, que nós intitulamos de Deus, o Criador de tudo o que existe, não posso parar e fazer uma prece para que essa força regente do universo possa atuar em mim? Será que não? Será que não? Eu tenho convicção de que um dia a humanidade vai entender, ela vai entender que é necessário que todos os seres, criaturas de Deus, estejam conscientes que precisa estar religado a esta força para que a vida possa fluir de forma benéfica a si mesmo e aos outros. Eu acredito que vai chegar um tempo onde as pessoas terão total consciência de que Deus é como o ar. Me diga alguém, aponte-me alguém que não depende do oxigênio. Me diga. O oxigênio da vida chama-se Deus. E quanto mais você respirar esse oxigênio, mais força você tem, mais condição você tem para dar rumo à sua vida. Agora, associar Deus ao seu lado religioso, a uma área da sua vida, não, é a minha área religiosa. Então agora eu sou ligado a Deus. Saiu dali a bagunça generalizada nos atos que se toma. Ora, isso é mentir a si mesmo. Eu não posso mentir para mim ou fingir que estou ligado a Deus quando eu estou dentro da minha igreja. Ô irmão, aleluia, tudo bem? Saiu dali? Sai daqui. Aí vem um irmão próximo de você pedir alguma coisa, você se afasta, sai daqui, quero não. Ora, se naquele momento, dentro da igreja, você estudou, trabalhou e estimulou em você a ligação com Deus. Saiu dali, essa ligação não pode ser desfeita. Você tem que continuar para que esse Deus que você foi ali se religar possa atuar na vida das outras pessoas, como você buscou. Agora, se você sai de dentro do seu grupo religioso e ali tem uma postura diferente, ora, pois você está mentindo para você mesmo. É de se refletir, nós precisamos refletir, nós precisamos usar dessa ferramenta chamada pensamento para expandi-lo e poder atuar nesse teatro da vida como o papel principal. Sair desse papel de coadjuvante, não é? Tem uma palestra do Baiano que ele fala sobre isso, né? Você é o ator principal deste teatro chamado vida. Por que eu cito o teatro? Por que o Baiano falou de teatro? Porque muitas vezes as pessoas, elas incorporam um papel e não é ela. Olha só, ela incorpora um papel. Ué, isso daqui é tanta ilusão, não é? Não é uma ilusão? A vida, ela gera uma ilusão muito grande nas pessoas.
Somente depois do desencarne é que ela vai ver o quão grande é a própria vida dela, tão infinita que vence a própria morte. Então isso me fugiu a palavra, lembrei de você, Paulo. Me fugiu a palavra. É bem colocado, vamos dizer assim, essa referência de a nossa vida é um teatro, não é? Bom, vamos dar seguimento aí ao estudo com a espiritualidade? Vamos lá. Viver nesta época é de fato um presente, mas alguns acham que é um castigo. Estão muito ainda presos àquelas questões imediatistas. Comer, beber, andar, ir para cá, para lá, adquirir la plata. E ficam em demasia preocupados. Então, não meditem e não fiquem alimentando somente a energia do hoje, do comer, do andar, do falar, do se movimentar. Pense em desenvolver a energia do espírito, a progressão do espírito, a prosperidade do espírito. Muitos nos procuram com motivos outros, apenas pensando no dinheiro, apenas pensando em arrumar o afetivo, mas esquecem-se que tudo é energia, tudo é o sentimento que coloco. Agradecer a esse tempo agora, onde estamos espiando as nossas provas, para que desta maneira consigamos regenerar o nosso espírito, regenerar de tudo isso que nos atrasa, que nos atrapalha, que nos mantém sempre preso às questões do hoje. Mas solamente o hoje não vai resolver a nossa extensão aí de tudo o que viemos fazer neste plano. Experienciar na carne é algo maravilhoso, uma oportunidade divina. E se os filhos soubessem o quanto trabalhoso é preparar uma reencarnação, valorizariam muito mais o tempo que têm. Não ficariam desperdiçando em coisas fúteis, em coisas que não agregam ao espírito. Estudariam mais, meditariam mais, estariam mais preocupados em adquirir conhecimento espiritual para libertar a alma dessas questões materiais que não são resolvidas devido à falta deste conhecimento. Procuramos dividir as mensagens em 2 blocos para facilitar a nossa assimilação. Eu percebo que as mensagens, quando elas são grandes, todo aquele conhecimento inicial, ele vai ficando, mesmo que tenha, você ouviu, registrou, enxergou, registrou. Os nossos sentidos, eles são captadores de informação. Olha que interessante. Eu, em particular, nunca tinha pensado assim. Obrigado. Os nossos sentidos são captadores de informação, de conhecimento que vai para onde? Para o espírito. Você conhece o sabor X? Não conheço. Já comeu determinado produto? Já comeu jiló? Não gosto de jiló. Por que você não gosta de jiló? Porque dizem que é amargo e eu nunca comi. Então você deixou de assimilar um sabor novo. Porque alguém te influenciou dizendo que o jiló é amargo. Experimentou? Será que aquele amargo para outra pessoa, para você, não é saboroso? Os nossos sentidos são captadores de informação. Toque, o tato, ele também é importante, pois ele nos informa quadrado, ponta, liso, crespo. Tudo é informação que vai sendo guardado em quem? Em você. Os olhos também. Os ouvidos captam som que vem como informação. Então, os sentidos, olha que interessante. Os sentidos são captadores
informação, conhecimento. Quanto mais conhecimento, maior é a evolução do ser. Então, é importante não perder tempo e assimilar conhecimento. Não perca tempo, assimile conhecimento. Vamos agora estudar sobre mediunidade um pouquinho? Vamos lá? Sala de concentração. Buscar a sintonia com o Cristo, que todas as coisas materiais nos serão dadas. Os que seguem os ensinamentos do Cristo acertam nas escolhas, nas decisões, de tudo que precisa desenvolver na vida. O que faz com que a gente possa aprender com a espiritualidade é termos pelo menos um pouco de conhecimento sobre as palavras do Cristo e vivenciarmos isso. Nós não nascemos para ficar preso dentro de uma igreja, mas devemos utilizar o ambiente da igreja para nós nos lembrarmos das nossas origens. Uma casa espiritual, ela promove a ligação com o plano maior. Todas elas fazem isso. Tudo aquilo que um padre, um pastor recebe, dão nomes diferentes. Kardec decodificou isso e chamou isso de mediunidade, mediação. Mediar a comunicação entre encarnados e desencarnados. E para a gente alcançar isso, devemos estudar quais são as condições que a gente precisa ter para que a gente consiga falar ou receber, pelo menos, dos espíritos orientações sobre tudo aquilo que precisamos acertar na nossa vida. As bases reveladas por Kardec foram diálogos com os espíritos que ele anotou. Então, tanto o livro dos médiuns quanto o livro dos espíritos, Kardec, que não era vidente, não era médium, ele utilizou-se de vários médiuns para transcrever as informações conforme ele ia fazendo as perguntas ou aquilo que os espíritos julgavam necessário para que ele pudesse anotar. Mediante tudo isso, a gente vê que mediunidade é uma ciência exata, ação e reação. Pela sintonia do médium, ou seja, pela conduta, caráter, e tudo que o médium faz, ele cria conexão com os espíritos dessa mesma índole, com os mesmos conhecimentos, e melhor, com as formações que eles têm no mundo maior, e que dentro da sintonia ali ajustada pode trazer respostas certas aos problemas materiais que temos. Todo mundo deveria estudar mediunidade, mas sem colocar essa coisa de incorporação. Estudar mediunidade vai ajudar cada um a entender o que cada um sente. Aí todos vão se reconhecer como médiuns, como afirmou Kardec.
na revelação. Os fenômenos espirituais estão em nós porque todos nós somos espíritos. Todos nós reencarnamos e somos espíritos e voltaremos a sermos espíritos. E diante dessa volta ao mundo espiritual, tudo aquilo que somamos no plano físico serve-nos como bagagem ou como peso para nossa chegada até lá, pela forma com que nós vivemos. Desenvolver essa mediunidade requer uma empatia muito grande uns com os outros. Dentro de uma sessão espiritual, não pode haver inimizades, não pode haver inimigos, não pode haver desafetos. Tudo isso tem que ser resolvido previamente para evitar que intrusos possam perturbar os médiuns e até mesmo dificultar a permanência dos espíritos no ambiente em questão. Nós sabemos que todos nós temos uma facilidade de nos conectarmos com essas vibrações, essas energias. Só precisamos aprender a lidar com elas sem que isso interfira no nosso direcionamento. Estudar a mediunidade ajuda-nos a resolver o problema que temos com mais certezas. Ajuda-nos a nos tirarmos dos vícios, de todos os tipos de vícios físicos e os vícios morais. Ajuda-nos a encarar a verdade. Verdade com sensatez, que jamais iremos sofrer perturbações ou qualquer forma de injustiça se estivermos firmados na verdade. Devemos ser gratos a tudo que nos foi dado, gratos aos nossos pais, aos nossos professores, a quem nos deu o primeiro emprego, assim como devemos ser gratos à casa que nos acolhe. A casa que nos acolhe, que nos faz bem, fortalecem as nossas pernas para os caminhos que queremos andar. Essa casa não tem donos de espíritos, e essa casa não tem obrigações em nada. Cada um faz aquilo que achar conveniente espontaneamente. Os espíritos nunca nos cobraram nada, nunca nos obrigaram a nada. Apenas nos ensinam que o que nós precisamos fazer, precisamos ser mais disciplinados. E essa correção, esse tempo de correção, ele é administrado por nós. Somos nós que determinamos o tempo de cada uma das estações da vida com que estamos vivendo. Exercer a mediunidade é para uns poucos dedicados que vão se desprendendo dos compromissos materiais e vão se dedicando a uma causa por amor. Por mais incrível que pareça,
Somente por amor que o médium consegue fazer o trabalho. Por qualquer outra pretensão material, nada flui. Só problemas acontecem. Façamos a nossa parte em Deus. Médiuns se conscientizem disso. Que estudem e que façam o bem. E não se tornem prisioneiros do egoísmo, nem da vaidade, nem do orgulho, nem da inteligência, muito menos do materialismo. Materialismo que vai emplacando. Sala de concentração. Um compêndio de informações, não é? Foram passados, não é, Paulo de Moraes? Um compêndio de informações. Sabe, Paulo, tem uma pessoa lá em... Perdão se eu esqueci seu nome. Ela nos acompanha todos os dias, mandou um vídeo pra gente. A Amanda me mostrou que ela acompanha o Madrugada com Deus lá de Goiás. E ela mandou dizer a você que ela sente falta do estudo do Apocalipse, Paulo. Então estou repassando aqui, direto, aqui na live, no programa, tá bom? É um compêndio, não é? De conhecimento. Você se reconhece médium? Como ele disse, como bem disse o Gilberto, todos nós deveríamos estudar a mediunidade, mas não com essa ideia de receber espírito, mas de entender que é possível esse intercâmbio com o mundo espiritual. Quando a pessoa ela estuda essa ciência mediunidade, ou essa ciência espiritualidade, faz com que ela consiga interpretar melhor cada situação da vida dela. Ela consegue ser mais compreensiva, ela consegue ser mais prudente. Como disse uma vez os espíritos, acho que foi Dom Carlos Amires, Dom Carlos Amires disse que quem estuda mediunidade desenvolve a inteligência. De fato, por causa da sensibilidade que se aflora. Então tudo que ela vai fazer, ela consegue melhores resultados. Olha como é importante todas as pessoas estudarem. É o desenvolvimento do próprio potencial, que é o espírito animador do corpo. O espírito, quando você estuda a mediunidade, você está se fortalecendo como espírito para ter uma postura muito melhor em sua vida. Bom, não quero me alongar para ficar mais acessível a vocês a informação que vem por intermédio desse programa. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Nesses 2 dias eu estou em falta com as pessoas aqui que me comprometi em ler os nomes. Maria Aparecida Freitas de Ribeirão Preto, um forte abraço. Antônia Oliveira de Juiz de Fora. Valdir Brasil Lima de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Cristiane Araújo de Feira de Santana. Nilza Teixeira dos Santos, aqui do Guarujá, em São Paulo. Daniela, não sei se o seu sobrenome se pronuncia assim, Sokolov, não sei se é assim, tá? De Viamão, no Rio Grande do Sul. Todos vocês que acompanham Madrugada com Deus, eu agradeço esse momento que todos nós nos dedicamos à espiritualidade. Isso é importante, fortalece. Peço a você que, se não inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de dar like. Isso fortalece, é uma forma de levarmos mais essa mensagem a outras pessoas também. E peço que inscreva-se também nos outros canais. A casa tem 4 canais. Este que você está acompanhando, o Playtens, o canal do Gilberto e o canal do Santuário Saracali. Então a todos vocês, meu forte abraço. Não esqueça, estamos numa campanha, a realização de um sonho. Todos os dias eu falo e não me canso. Nós vamos ter uma sede própria, com uma estrutura que possibilite criar esse espaço holístico, esse pronto-socorro, esse hospital holístico, para que todas as pessoas possam receber. Maiores informações nós temos aqui, entra aqui no nosso canal, o canal ajude.tens.com.br, tá bom? Fortíssimo abraço, obrigado de coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.
Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.